Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus, então tudo tá bem. Bom. Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amanhã, domingo de Páscoa. Que delícia, né? Juntar com a Adoro. família, né? Sem contar esse feriadinho prolongado que foi top, né? Tá Pra quem precisando. pôde aproveitar, viajar. A gente não foi viajar, né, amiga? Não deu, né? Mas que tá delícia. Tudo certo, né? E reunir a família amanhã, almoço, Um almoço, né? Pelo menos o almoço, Sim. tudo na mesa, né? E vamos dizer, né? Não é isso a Páscoa, não é chocolate, mas eu adoro Eu também. Nossa, um chocolatezinho. eu amo ainda com amendoim. Eu gosto dos brancos, aqueles Você diferentes, gosta? pistache. Sabe, você gosta de coisa diferente. Adoro. Ai, amiga, eu não gosto não. Uma vez me deram com pimenta. Vixe. É, amiga. E eu tive que comer. E aí a cara pra ajudar, né? Não ajuda, né? Eu Então, adoro. Eu lembro o primeiro ano que eu comecei a trabalhar, que eu tive meu salário, eu comprei um de cada no mercado. Comprei um ovo de cada desses diferentes. Eu comi ovo o ano inteiro. Nossa, meu Deus. Mas, brincadeiras à parte, né? A gente sabe aí que não tem a Páscoa, na realidade, não tem nada a ver com chocolate, né? Você pode comer chocolate o ano inteiro. O ano inteiro. E, Não é? né, vamos ver bem que tá uma fortuna esse ano, né? É porque subiu tudo, Nossa, né, amiga? Tá tudo misericórdia. subindo, né, gente? Então, assim, não vai fazer falta se não tiver chocolate. Nossa. Mas nós vamos falar sobre isso hoje no nosso podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, o significado dela, né? Principalmente para o povo judeu. Porque foi lá que se iniciou a comemoração da Páscoa. Hoje virou uma tradição, né, meio que mundana, vamos dizer assim, que é a venda dos chocolates, né? Mas que na realidade não é esse sentido, nem para o povo judeu, nem para o povo cristão, né? Todos aqueles que seguem, independente da religião, a Páscoa é comemorada. Temos aí, os católicos fazem a quaresma, né? Que é um momento de consagração, não come carne, não bebe bebida alcoólica. Cada um tem sua tradição. Sim. Nós, como cristãos, nós relembramos a morte e ressurreição de Cristo. É isso que nós celebramos na Páscoa. Então, nós trazemos isso para dentro dos nossos lares, reunimos a família e compartilhamos sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? As igrejas hoje fazem muitas cantatas de Páscoa, focadas nesse momento principalmente, né? Que teve ali antes da Páscoa, que Jesus sentou, fez a ceia com os discípulos, a última ceia, partiu o pão, o sangue, e alimentou ali antes dele ser crucificado, e então depois de 3 dias ele ressuscitou. Esse é o significado da Páscoa para os cristãos. Porém, a Páscoa dos judeus tem um outro significado, amiga, e eu achei muito interessante e achei bem bacana a gente trazer isso aqui no nosso podcast, porque pouquíssimas pessoas conhecem. Inclusive, eu vou confessar aqui, a gente estava conversando, eu também não sabia. Ela, né, a Paty que veio falar pra mim, eu pesquisei um pouquinho mais e é verdade, gente, eu também não sabia. Vamos ser verdadeiro aqui, né? Porque a gente ouve tanto falar e comemorar, e na nossa cultura cristã é lembrado o fato de Jesus ter sido morto e ressurreto. Então a Páscoa tem esse sentido. Mas lá atrás, para os israelitas, começou lá em Êxodo. Eu vou usar um versículo-chave aqui para a nossa discussão de hoje, mas se você tiver um tempinho, medite em todo o capítulo 12 de Êxodo, porque ele é bem extenso e ele vai explicar exatamente sobre a Páscoa e o que aconteceu lá naquela época, tá? Então, Êxodo 12, o versículo 13 diz assim: "E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito." Forte, né? Nossa. Só recapitulando um pouquinho aqui, essa passagem é das 10 pragas, né? Essa foi a 10ª praga enviada ao povo do Egito, que foi a morte dos primogênitos. E antes disso acontecer,
se você pegar ali o versículo 12, Deus vai estar instruindo Moisés em como eles devem fazer essa última refeição, que eles têm que pegar o cabrito lá, né, o animal para matar e aspergir o sangue nas portas. Isso seria o simbolismo que ali eles estão, que está o povo de Deus. Então, quando o espírito de morte passasse pela terra do Egito, quem tivesse essa marca, a casa não seria assolada pelo espírito de morte dos primogênitos. Ou seja, o Senhor estava guardando o povo de Israel da 10ª praga. E ali tem toda, se você for meditar no versículo 12, amiga, ele vai ter todo o ritual, como era para ser feito a carne, como era para ser feita a bebida, como era para ser feito os pães, como era para eles se juntarem para comer. Então, assim, tem várias especificações, ok? Bem detalhadas. E aí acontece, então, que a praga passa, os primogênitos são assolados, então eles ganham aí a libertação definitiva do povo do Egito e eles saem. E aí Deus instituiu essa festa para eles, que é conhecida como a festa passagem, que significa passagem, ou a festa dos pães asmos. Por quê? Eles não teriam tempo de fermentar o pão para sair do Egito. Então, eles comeram os pães sem fermento. E hoje é uma festa extremamente celebrada pelos israelitas, né, pelo povo judeu. Ainda se comemora essa passagem. E começa-se com um jantar, geralmente é feito ali geralmente no dia 14, dia 15, tem um simbolismo também no dia, que foi exatamente quando houve essa libertação do povo. E a Páscoa, então, é a celebração dessa libertação. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Para eles não é a morte e a ressurreição de Cristo, mas é essa festa aí de celebração deles terem sido libertos da escravidão do Egito. E é até interessante que eu fui pesquisar um pouquinho a mais e existem alguns, nesse jantar que eles se reúnem em família, e aí eles relembram essa passagem lá, antigamente eles até liam a parte da Torá que relatava essa saída, o que aconteceu. Então eles reliam para que as crianças memorizassem, para que eles pudessem dar glória a Deus pela grande vitória que foi a libertação da escravidão naquela época. E aí os alimentos que eles consomem nessa fase simbolizam alguma coisa desse período. Eu não vou saber falar todos os nomes aqui, mas, por exemplo, cada um tem um nome judaico, né? Mas, por exemplo, o pão sem fermento, né? Que é feita de uma massa bem fininha, é um simbolismo. O vinho também não fermentado, é um vinho, a Bíblia diz que é um vinho especial daquela época que eles não fermentavam para poder consumir no dia. Uma carne feita, que é um pedaço de osso com carne tostado, que simbolizava o sacrifício, né, que eles tiveram ali durante o tempo que foram escravos no Egito. Uma raiz amarga, que é tipo uma erva mesmo que eles consomem, que é para eles se lembrarem de quão foi amargo o tempo dessa escravidão. Que interessante, né? Detalhes. Aí eles fazem uma pasta, que geralmente essa pasta é com maçã, uva, nozes, pode ser também tâmaras, canela e vinho, que simboliza uma argamassa. Essa pasta simboliza a argamassa que eles foram por muitos anos, eles produziam tijolos no Egito. E quando ficou tão severa a escravidão, eles eram cobrados a produzir muito mais num período menor de tempo. Então eles fazem essa tipo uma massa, uma pastinha, que simboliza isso, para que eles tragam à memória o sofrimento, né, daquela época do povo. Aí também tem a água salgada, que para eles simboliza, essa água salgada, o choro e o suor do povo escravo durante esse período, que geralmente essa água salgada é usada no cozimento de batatas, então aí eles vão se alimentar. E também tem o ovo cozido, que é a esperança da recuperação do Templo de Salomão.
Então, o ovo cozido representa para eles essa recuperação aí de quando eles saíram então do Egito e foram para a terra prometida, a terra de Canaã, tá? Então, é um simbolismo mesmo, né? A gente vê que eles têm, e até hoje é comemorado mesmo a tradição no povo judaico, a comemoração da Páscoa com esse rito mesmo. É um ritual mesmo. É um ritual. É isso que eu ia falar, é um ritual mesmo, que, né, não muda nada, né? Não muda, eles e são... E faz questão de passar para as outras gerações. Sim, né? E para quê? Para que não caia no esquecimento o grande livramento que o Senhor operou Sim. na vida deles através da menção das 10 pragas, né? E essa libertação que depois se concluiu, não foi só com a perca dos primogênitos, né? Mas aí eles deparam lá com o mar, com Faraó perseguindo eles, e o mar se abre e eles fazem a travessia do mar, né, a pés enxutos, e quando Faraó entra com seus cavaleiros, eles estão no meio do mar, o mar se fecha e há uma devastação aí do povo egípcio, né, que se perde todos os homens. Então, além da perca dos primogênitos, as mulheres ficaram viúvas, porque todos os homens de guerra, inclusive Faraó, se perdem ali, perdem a vida no mar. E aí eles não deixam que esse contexto venha a se esquecer, e isso é motivo de celebração. Então a Páscoa judaica, ela é esse sentido, a celebração da vitória triunfante que eles tiveram sobre a escravidão no povo egípcio. Nossa, mas é muito forte. Mas assim, muda a tradição, mas o objetivo ainda É o mesmo. É o mesmo, né? Você viu? O sentido ainda é Jesus. Sim. Não é? Porque ele, né? Lembrar os feitos. Isso, Então, então o ritual é diferente, tem, sim, mas o objetivo ainda é tem mesmo. uma base, né? E é isso que nós não podemos deixar que se perca. Porque tá aí um novo assunto para a gente introduzir na nossa ceia de Páscoa, né? Sim. Relembrar esse feito do Senhor, esse milagre do Senhor com o povo de Israel, né? Os descendentes de Jacó ali, sobre essa libertação. Mas também não é errado celebrarmos hoje, né? Porque hoje nós temos aí a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Sim, né? Naquela época eles não tinham isso. Mas hoje nós temos, então nós precisamos sim celebrar. Eu vejo que é um momento sim festivo de reunirmos a mesa, reunirmos as famílias e celebrar mesmo o sacrifício de Jesus por nós, a dedicação dele por nós, né? Assim como os judeus celebram até hoje esse grande feito, essa grande libertação, nós não podemos deixar se perder ao longo da história. Porque se for ver, lógico, tem muitas coisas, riquezas na Bíblia, mas essa passagem, né, que Deus entregou a própria vida por nós, não deixa de ser uma das mais importantes. Não. Porque isso nós vamos carregar para a eternidade. Porque foi por nós. Foi. Né? Não foi por ninguém, foi por nós. Então, se a gente vê toda a trajetória, desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre esteve ali cuidando, guardando. Então Jesus vem e dá a vida por nós e nos libera do pecado, da escravidão do pecado, né? Então, isso é motivo de celebração. Então, nós temos sim que celebrar, que trazer, independentes de chocolate, como dissemos aqui, as crianças adoram, gostam, mas esse não é o verdadeiro sentido da nossa comemoração, né? Não pode ser mudada. Podemos ter chocolate, sim, mas o sentido, a essência não pode se perder. Não vai impedir de você trocar um ovo de Páscoa com alguém, né? Que é uma forma de amor, carinho, né? Assim, sim. Mas não sentido. A cena não pode ser roubada. Isso, nada impede você trocar um chocolate
Mas o sentido não é esse. O sentido tem que estar bem firmado. Bem firmado. Nós né? temos que ter a plena convicção de que a Páscoa para nós é a celebração do sacrifício do Senhor. Porque tem muitas pessoas que perguntam: ah, mas é pecado trocar um ovo de pão? Não é pecado, gente. Não é isso. Mas a essência não está nisso. É que a questão é a essência mesmo. E o ovo, ele virou um simbolismo comercial. O ovo, o coelho, é uma forma de dinheiro, é ganho. É comércio. É comércio. Mesmo, né? Isso não tem nada a ver com aquilo que... Tanto que o simbolismo da Páscoa é o cordeiro, é o suco de uva, é o pão, que é o corpo e o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Esse é o sentido. O ano passado nós reunimos as crianças e nós fizemos esse momento cada criança na nossa família. Minha irmã montou um kitzinho com uma ovelhinha, com o suquinho de uva, com um pedacinho de pão. Por quê? Isso precisa ser introduzido tem que estar muito forte no nosso coração. Sim. E na vida das crianças. Elas têm que entender que é só um comércio. O ovo, o coelho é só um comércio. Mas o que está por trás da nossa comemoração, da nossa alegria, de todo esse preparo que vem, consagrações, é o sacrifício que ele fez por nós. E que começou lá atrás, com essa libertação do povo do Egito, que já foi um sacrifício. Isso. Você imagina? O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo, já começou lá atrás, porque a história, Deus ele vai completando a história, né? Então Jesus completou essa libertação. Faz de um modo diferente, mas o simbolismo é o mesmo, porque a libertação que eles tiveram lá já era um presságio da libertação que nós teríamos com Jesus. Com certeza. Né? Jesus ele se deu por nós, o sangue dele foi vertido para que nós fôssemos libertos do pecado. Então isso não pode ser, inegociável, é o que precisa estar no nosso coração, é o que nós precisamos celebrar, é o que hoje nós vamos em cantatas nas igrejas para celebrar o quê? Esse sacrifício de Jesus. Isso assim, que o adversário tenta tirar, né? Mas ele pode tentar qualquer coisa, mas isso é imutável. Não tem como. O sacrifício foi feito, foi por nós, porque Jesus devia nada para ninguém. Então foi por nós. Então não tem como mudar isso. Não, né? E a gente tem que celebrar mesmo. Sim. Né? Porque quem vai fazer isso por nós? Quem faz? Ninguém vai fazer. É uma conquista. E hoje, se hoje nós temos liberdade, se hoje nós temos livre acesso, foi através desse sacrifício, né? E nós vemos aí a demonstração do cuidado de Deus desde lá de trás. Sim. Porque você imagina, você já parou para imaginar? Gente, você já parou para pensar? Imagina nós aqui em Bauru, tudo na mesma cidade. Mas as pragas chegavam a um determinado local, talvez até ao teu vizinho, mas não chegavam em você. Você já parou para imaginar? Se imagina no cenário, você como o povo de Israel e o povo do Egito, a uma quadra de distância, um campo de distância, eu não sei, mas ali no mesmo local, e todas as pragas atingiam aquele povo e não atingia você. É surreal. Às vezes, vou fazer uma colocação aqui. Eu moro num determinado ponto da cidade. Às vezes eu tô falando com a minha mãe, com a minha irmã, ela fala assim, nossa, tá caindo uma chuva aqui. E lá onde eu tô um sol seco. Gente, ou às vezes eu moro num apartamento, é bem alto, então eu tenho uma visão ampla da cidade. Às vezes eu vejo que lá na frente, lá no bairro de frente, tá caindo um pé d'água. E o meu tá sol. E já é surreal. Eu falo, Deus, como pode, né? Na estrada, às vezes a gente vem na estrada e você vê uma parte com chuva, dali a pouco você entra, a outra tá seca. E quando você cruza com o carro, tá chovendo ali. Porque o carro tá molhado. E é surreal, não é? Imagina isso acontecendo. Foram 10 pragas. A mais forte foi a morte dos primogênitos. Todas as casas egípcias enlutadas e o povo de Israel celebrando. É um contraste, né? É um contraste e um cuidado, uma soberania do Pai.
né? Que Tem aí quando aquele louvor, né? 1000 cairão, né? ao teu lado, 10.000, o Salmos 91 diz, né? E você não será atingido. É isso. É bem isso mesmo. É nós estarmos guardados por Deus, verdadeiramente protegidos por Ele. E é surreal, não dá pra entender, não dá pra mensurar. O amor, né? É o amor. Eu acho que só quem viveu consegue entender mesmo isso, né? Porque é surreal. Agora, eu fico também pensando, né? A gente, qualquer coisinha que as pessoas fazem pra nós, a gente já fala, não é justo que ela falou isso. Às vezes você nem fez e você vai falar, não é justo. Não é justo, eu não fiz. E ela fala alguma coisa assim, né, gente? Tô falando nos dias atuais, né? Normal, todo mundo passa por isso. Imagina Deus que não fez, Jesus, né? Que não fez nada e sofrer tudo aquilo, né? Forte, né? Pensa, né? Você pensa só um pouquinho, só porque não falaram e você já fica irritado que não fez. Imagina Jesus que não fez nada e sofrer tudo aquilo. E né? assim, ele não foi só ouvir, né? Porque ele não só ouviu que ele era pecador, que ele era mentiroso, não. Ele sentiu na carne, porque ele foi chicoteado, açoitado, recebeu uma coroa de espinhos e teve uma morte de cruz. E a gente só de ouvir já fica tudo irritadinho aí, querendo provar justiça. Magoados, não, né? provar, não, vou fazer justiça, eu vou provar. E não Jesus, gente? E ainda assim, lá no ato da crucificação, ele vira e pede pro Senhor, pede pro Pai, né? Perdoa-lhes que eles não sabem o que estão fazendo. Que fazem. Então, assim, é tremendo, é algo assim que é sobrenatural e que nós não podemos deixar, que não podemos esquecer isso. A Bíblia, ela não pode ser esquecida, ela não pode. O sacrifício de Deus, toda a passagem, todo o cuidado, tudo que foi de exemplo vivido, ensinado, não pode ficar para trás. É verdade. Nós precisamos sempre que possível trazermos à memória, né? Páscoa, Natal, todos esses momentos no dia a dia, num café, nós precisamos estar sempre recordando o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, né? É um amor incondicional. Incondicional. E não dá pra gente mensurar, não dá. A nossa mente humana não consegue. Não consegue. Mesmo que você tenta, não vai conseguir. Então que você tenha aí um feriado prolongado, né? Estamos aí no segundo dia, porque começou na sexta. Isso. Um feriado prolongado, abençoado. Reúna mesmo com a família, curta as crianças, né? Que elas possam ser criança. A criança vai querer o chocolate, né? Vai querer o ovo, eu não sei. Mas que a essência esteja primeiro em você, para ser através de você, que tudo o que aconteceu, tudo que foi motivo para que celebrássemos hoje a vitória que nós temos em Deus, não seja esquecida. É isso mesmo. É isso. Então nós desejamos para você uma excelente Páscoa, que o amor de Jesus, né, que o sacrifício que ele fez por mim e por você ao longo de toda a história, que se completou ali na cruz, que não seja esquecido, que nós possamos celebrar mesmo, porque foi uma vitória. E celebre mesmo com toda a devoção. Com toda a devoção, com muito amor. Alegria. E um pouquinho de chocolate, né? Pode ser também, pode ser. Um bolinho de chocolate, Ai, né? já Também. Independente, isso é só um simbolismo. A essência mesmo é a palavra, é aquilo que ficou na história, que nós precisamos aprender a compartilhar e a ensinar as próximas gerações. Amém? Amém. Beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.